pelo José Boto, com tantos constrangimentos devido à sua vida profissional, se disponibilizar desta forma para estar aqui connosco. Isto é algo que significa gente grande, com vontade de partilhar e que pode parecer normal, mas para nós parece que não é normal. Isso é um ato de louvor ao Zé. Agradecemos. Fiz há bocado 3 perguntas sobre o scouting e estas perguntas foram estas para vocês perceberem. Não é a primeira, não é a segunda, nem é a terceira. Não tem ordem, nem tem preferências. A primeira deste género foi: qual a importância para quem faz scouting, quando vai ver jogadores, a importância da ideia de jogo? Ou seja, com que olho é que ele está a ver? Se é com o olho avulso dele ou se é com o olho do treinador, quando se vai observar jogadores. Depois, uma outra pergunta é: quais as semelhanças / diferenças entre scouting para uma equipa de top e scouting para uma equipa de formação de miúdos mais novos? E depois, uma outra pergunta: o Zé, numa situação em que não está a trabalhar para nenhum clube, não vai ver jogadores com a ideia de jogo do clube, não vai haver jogadores com a ideia de jogo do treinador, não é? Vai a bolso. Olha, vou por minha conta. E para ele, quais são as características, num contexto de formação, mais importantes, ou que têm que estar sempre presentes para avaliar um talento, para dizer: aquele gajo tem talento. Pronto, foram essas 3 questões que eu coloquei ao Zé e que o Zé agora vai nos responder. E mais uma vez, Zé, obrigado. Posso falar? Conseguem ouvir? Antes de mais, queria agradecer o convite do Congresso. Queria pedir desculpa por não poder estar presente, mas são as contingências do futebol. Estou aqui direto de Monique, onde o árbitro vou a Federação de Portugal, mas não podia deixar de fazer isto, mesmo que esta não seja a tua solução, pelo respeito ao professor Vitor Franco e pelo respeito a todos os participantes no Congresso. Mas como vocês sabem, ontem desta explicação era para ter a Federação de Portugal na sexta, mas o presidente do clube pediu para ficar para uma reunião hoje de manhã e então só pude regressar agora de tarde. Em relação aos temas que o Nuno pôs aí, as questões que ele colocou, que foi a importância da ideia de jogo na observação, tem toda a importância. Tem toda a importância porque eu costumo dizer que nós trabalhamos para outras ideias e não para as nossas ideias. Então, nós temos que ver aquilo que enquadra e que encaixa na ideia de jogo do treinador, senão é uma perfeita estupidez estar a fazer jogadores que não enquadram, que não se encaixam naquilo que é a ideia de jogo do treinador. Portanto, eu costumo dizer que eu tenho que ver pelos olhos de outros. O que acontece muitas vezes é que não é um exercício fácil, porque todos nós temos ideias sobre aquilo que é bom num jogador, que é bom numa equipa, e temos que fazer essa adaptação. Felizmente, trabalho hoje num contexto em que aquilo que é a minha ideia ideal de jogo corresponde àquela que é do treinador, e todo esse trabalho se torna mais fácil porque vemos praticamente com os mesmos olhos. Agora, essa sorte nem sempre temos e temos que nos adaptar àquilo que são as ideias do treinador. Outra coisa que eu gostava também de desenvolver, porque isto passa-se muito no futebol moderno, é que muitos clubes têm uma ideia de que é que precisam de jogador. Independentemente da ideia do treinador, sobrepõe-se a ideia do treinador àquilo que é o seu modelo de jogo
aquilo que é a ideia, principalmente quando os clubes são vendedores, eles têm uma ideia do que é o perfil do jogador ideal, que é vendável, e então aí nós trabalhamos para essa ideia de jogador vendável, daquilo que são as principais características que são definidas pela administração do clube e não pelos treinadores. Portanto, existem aqui várias variáveis. Aquela que me importa neste momento é aquela que eu gosto mais até hoje, é 12 anos de scouting, porque o Paulo realmente tem ideias que são muito parecidas com as minhas, daquilo que é o seu modelo de jogo, a sua ideia, o seu estilo, a forma como quer jogar, a forma como acredita nas suas ideias, e isso torna o trabalho muito mais fácil. Acho que tentei explicar isto aqui, portanto, são três coisas completamente diferentes, que é trabalhamos para treinadores, trabalhamos para administração e passado, que muitas vezes têm ideias sobre o perfil do jogador que se sobrepõe à do treinador. E temos que nos adaptar a esses contextos, porque são os contextos, é o contexto de futebol moderno. A outra questão que me colocaram aqui, que eu tenho escrito aqui no guardanapo, aqui do Balmos, do Munique, era as diferenças entre observar jogadores na formação e as diferenças de observar jogadores no futebol profissional. Eu acho que há muitas diferenças, porque, como disse, nós quando trabalhamos no futebol, trabalhamos muito em função do que são as ideias ou do treinador ou das ideias do clube. Imagina que um clube caracteriza uma série de características que acha que são vendáveis para certos mercados e nós procuramos esse tipo de jogador. Ou o treinador, por exemplo, não gosta que os meios defensivos, tecnicamente, há treinadores assim que venham menos no meio de 80, e então nós temos que nos cingir a estas características, que são características específicas, ou que os treinadores ou os clubes querem. Na formação, eu acho que não devíamos, não sei se é o que se passa, porque eu há muito tempo não trabalho na formação, mas acompanho de perto, essas não deviam ser as premissas, ou seja, aquilo que eu costumo dizer que é um jogador, independentemente da posição, da altura, se é mais comprido, se é mais magrinho, devia ser aquilo que os scouts, os guardas na formação deviam procurar. É um talento puro, é uma excelente relação com bola, é um gosto por jogar, é uma inteligência já adquirida, muitas vezes, sem ser, como diz o professor, muitas vezes o futebol não se ensina, aprende-se, não é? E a gente que aprende, mesmo sem ter treinadores, era olhar para essas coisas. Infelizmente, o que me parece em Portugal é que as pessoas estão a olhar para coisas que, na minha maneira de ver o jogo, não tem qualquer importância. Estas diferenças, além de que o erro na formação não é tão importante, porque não se lida com milhões de euros, não há grande problema se nós escolhermos 5 jogadores e só der um, ou se escolhermos 30 e só der um. Portanto, essa diferença também condiciona muito o que é o trabalho no scout na formação, no scout no futebol profissional, onde temos que, ou seja, nós fazemos as pessoas gastarem muito dinheiro e isso é uma responsabilidade muito grande e um peso muito grande sobre os nossos ombros, não é? Ainda por cima, com a pressão que existe no futebol atual, que as pessoas querem as coisas para ontem e não vão ter para nada, não têm paciência para nada, é uma pressão enorme que nós temos. Na formação não tem tanta essa pressão, ou pelo menos não deviam ter. Em relação à última questão, que é quando eu vou ver futebol por mim, não vou trabalhar para ninguém, eu devo confessar que cada vez vejo menos, porque acho que cada vez o jogo é pior e às vezes é um sacrifício ver um jogo de futebol, que é uma coisa que isso é uma coisa que nos dá a fazer, mas aquilo que eu tento ver, e tenho 2 filhos que jogam futebol e portanto, a minha ligação às vezes com a formação também tem muito a ver com o ir ver os jogos dele quando posso, não sou assim tantos como eu gostava, mas vou. É quando vejo os miúdos que jogam com alegria, que jogam sem constrangimentos de resultados, de terem medo de errar, que é a coisa que mais me irrita no futebol de formação.
porque se não se errar nunca se vai evoluir e realmente uma coisa muito importante que eu acho que cada vez se dá menos importância é a relação com a bola. Isto é um jogo que se chama de uma bola, se o jogador não tiver essa relação com a bola, muito dificilmente vai ser um bom jogador. E hoje o que se vê muito são jogadores que têm muita dificuldade em relacionar-se com a bola. E quando se vê um miúdo que se relaciona bem com bola, dois de uma equipa, que devia ser uma coisa normal, nós já achamos aquilo extraordinário. Isto também diz um bocadinho dos critérios de escolha na formação. Mas é isso que eu gosto. Gosto de ver um jogador que tenha uma relação com a bola, que seja intuitivo, que entenda o jogo, que tenha aquele gosto por jogar, e eu acho que isso falta muito, e isto tem muito também com os treinadores, e os treinadores têm um papel muito importante, os treinadores que trabalham na formação, em mudarem o rumo destas coisas. E é um papel que eu também deixava, que sei que na sala muita gente que é treinador e muita gente que quer ser treinador, é que tenha um contributo para que o jogo seja melhor, para que cada vez as pessoas tenham mais prazer em ir ver o futebol e não só ver o seu clube ganhar ou perder. Porque depois muitas vezes resume-se a isso. As pessoas não gostam de futebol, gostam que os clubes ganhem ou perdam. E o gosto pelo futebol é muita responsabilidade de nós, agentes do futebol. Queria, por fim, voltar a pedir desculpa a todos os presentes, ao professor Vitor Frade e a toda a organização da minha não presença, mas tentei fazer o melhor aqui em Munique e ver se vai ter um bom prazer ao final, que já estou com saudades do meu peixinho. Obrigado a todos. Muito bem, muito bem. Muito obrigado pela presença.